A gente está falando tanto de dinheiro e o novo governo Lula defende que esse valor, que parece ser elevado de estouro ou ampliação no teto de gastos, acontece por causa dos contingenciamentos feitos em várias áreas neste governo para que este governo de Jair Bolsonaro se encaixe, se adeque ao teto de gastos neste momento. Mas isso já gera problemas para o futuro governo. Por causa dos cortes no Ministério da Educação, a situação das universidades federais é extremamente preocupante hoje. As entidades de ensino estão sem recursos para fechar o ano de 2022. O governo federal bloqueou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais do Ministério da Educação. Deste valor, por volta de 350 milhões de reais iriam para universidades e institutos federais, segundo a associação que representa os reitores. São contas que deixariam de ser pagas agora para voltar a ser pagas no ano que vem, já com o novo governo. Daí a conta maior que o novo governo iria receber deste atual. Ontem nós mostramos aqui no Prime Time como, por exemplo, os hospitais geridos pelas universidades já sofrem com esse corte. As universidades da Paraíba, do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo estão entre as mais afetadas. Hoje, o Gustavo Uribe, nosso analista político, fez uma colocação perfeita. Contingenciamento é quando um governo suspende repasses, mas depois libera. Só que faltando menos de 30 dias para acabar, este governo não vai ter tempo de liberar os recursos contingenciados. Parece ser um corte. Daí eu volto a conversar com o Fernando Nakagawa para entender como o atual governo de Jair Bolsonaro ainda consegue resolver essa questão, fazer com que, por exemplo, as universidades federais ainda consigam pagar as contas básicas para manter os prédios funcionando, abertos. Márcio, tem um dispositivo nesta PEC que permitiria a liberação de recursos do orçamento de 2022. Ontem até o Caio Junqueira disse no WW que a PEC é da transição porque envolve de fato dois governos. E esse dispositivo prevê a liberação de até 6,5% de receitas extraordinárias, aquelas que não eram previstas. Se o texto passar com esse dispositivo, segundo o próprio líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, haveria sim a liberação de mais de 20 bilhões de reais com esse extra-teto para o governo Bolsonaro gastar. E aí sim seria aberto um espaço dentro do teto, esse teto ampliado, para que, por exemplo, fosse descontingenciado o dinheiro para a educação, para as universidades ou para pagamento, por exemplo, da Polícia Federal, que suspendeu a emissão de passaportes. Então, a PEC tem um dispositivo que acabaria também beneficiando o atual governo. Isso pode estar por trás da baixa resistência ao texto, por exemplo, na Câmara dos Deputados. É exatamente o que eu ia perguntar. Isso facilitaria a terminar esse governo com uma imagem não tão ruim, com universidades fechadas, passaportes não sendo emitidos, Polícia Rodoviária Federal com carros quebrados, sem dinheiro para manutenção. Deputados da base bolsonarista, vendo essa possibilidade, podem acabar apoiando a PEC como ela chegar no plenário da Câmara. Para o mundo político seria um jogo do ganha-ganha. O problema é que não dá para só ganhar e quem pagaria a conta seriam os cidadãos, os contribuintes que vão ter que arcar com essa conta toda. Obrigado, Fernando Nakagawa.